Olá, eu sou Hanna, professora de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre a classificação das formas de conhecimento. Ela pode ser dividida de sobre cinco vertentes diferentes: conhecimento filosófico, teológico-religioso, tácito, empírico ou de senso comum e conhecimento científico. Por que se faz essa divisão do conhecimento? Essa divisão ela é feita a partir das relações que o ser humano vai estabelecendo com o meio em que ele vive e os fenômenos que vão acontecendo, né? E que as pessoas vão interagindo de acordo com aquilo que vai acontecendo no seu meio. Por isso que faz essa diferenciação desses tipos de conhecimento. Vamos lá, começando a falar de cada um deles. Primeiro a gente vai falar do conhecimento teológico, que é o conhecimento que basicamente precede os outros tipos de conhecimento, né? O conhecimento teológico, ele apresenta todas as explicações e mistérios que rondam a mente humana e a vida humana pautada na religião e na fé religiosa. Não precisa de uma comprovação para dizer se é verdade ou se é falso aquilo que a fé religiosa tá falando, né? Como, por exemplo, a gente acreditar que Deus criou todos os homens. Para a religião, essa é uma verdade absoluta e não há contestação a se fazer sobre esse fenômeno. Porque, para eles, a religião é o que vai regir esse tipo de comportamento, é a fé. Então, a gente não tem como dizer perante a fé que existe ou que não existe, que o que eles acreditam está certo ou está errado, né? Depois a gente tem o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele trabalha com teorias do conhecimento empírico e do conhecimento científico. Ele é basicamente meio termo entre os dois. Muitos autores falam sobre isso, né? Dele estar nesse caminho entre o empírico e o científico, né? Mas por que isso? Porque, segundo o conhecimento filosófico, ele é construído devido à capacidade do ser humano refletir sobre os fenômenos, sobre as coisas, sobre ideias, sobre coisas subjetivas, sobre conceitos, né? Esse tipo de conhecimento também dispensa qualquer tipo de comprovação científica, pois o seu objeto de estudo não consiste em coisas materiais, né? Um exemplo disso, por exemplo, é o pensamento de que as máquinas um dia vai sobrepor o ser humano. Isso é uma reflexão, né? A gente está pensando que diante desse mundo tão tecnológico que a gente vive, que esse momento pode vir a chegar, mas é basicamente uma reflexão. A gente não tem como fazer uma comprovação de que isso vai acontecer de fato, porque é mera reflexão sobre o que a gente está vivenciando diante de tanta tecnologia. Talvez um dia as máquinas se sobreponham ao ser humano, mas de fato isso não pode ser considerado nem verdade nem mentira, porque faz parte da nossa reflexão e faz parte do ser humano, né? Refletir e pensar sobre as possíveis coisas que podem vir a acontecer ou não. Já o conhecimento tácito, ele é um conhecimento um pouquinho mais complexo, porque ele trabalha muito com habilidades. Ele é algo muito pessoal, muito individual, corresponde ao saber que a gente adquire ao longo da vida, né? São coisas que estão incorporadas e armazenadas no nosso inconsciente. Um exemplo disso é alguém que quer aprender a nadar, nunca nadou na vida, e aí resolve que quer aprender a nadar. Ele não precisa saber dos fenômenos da física que estão englobados no processo da aprendizagem do nado. Ele simplesmente tenta uma vez, consegue e repete o ato até ele conseguir nadar da melhor forma possível. E é algo que está dentro dele. Se ele aprendeu a nadar, ele vai, nas outras vezes que ele entrar na água, ele vai nadar da mesma forma, certo? Não tem como desaparecer, porque é um conhecimento que é tácito, ele aprendeu, está dentro do inconsciente dele. Já o conhecimento empírico, também chamado de conhecimento de senso comum, ele se refere muito às interações e observações que nós, enquanto seres humanos, a gente faz sobre o ambiente que nos rodeia, só que são deduções muito simples das coisas que a gente observa, né? Pode ser baseado em experimentações cotidianas. Normalmente esse tipo de conhecimento também não precisa de uma legitimidade de verdade, dizer que é verdade, o que é mentira, tal. Porque ele não faz uma reflexão crítica sobre o fenômeno, nem sobre o objeto que está sendo observado. É só uma dedução daquilo que você acha que pode ser que dê certo ou pode ser que dê errado, né? É adquirido
muito exclusivamente pela observações e deduções simples do conhecimento empírico e muitas vezes está suscetível a erros. Por exemplo, um agricultor, alguém do meio rural, né, que trabalha no campo, ele, sem nenhum tipo de estudo, sem nunca ter ido a uma faculdade ou nunca ter lido um livro ou algo do tipo que a gente possa considerar como conhecimento científico, ele ainda assim sabe o período certo de plantar e de colher. Por quê? Porque ele fez observações, né, do tempo, a época que chove mais, a época que faz mais sol, o solo, se esse é o melhor solo para ele plantar ou não, mas foi uma observação que ele fez diante daquilo que ele está vivenciando no lugar onde ele vive, né? Um exemplo disso. Já o conhecimento científico é totalmente oposto do conhecimento empírico ou conhecimento de senso comum. O conhecimento científico, ele engloba todas as informações, todos os fatos que foram comprovados com base em análise e teste científico. Para que isso ocorra, o objeto ele passa a ser analisado por uma série de experimentações, de testes, para refutar determinada teoria ou atestar determinada teoria. Ele é relacionado à lógica do pensamento crítico, analítico e representa, assim, o oposto do conhecimento de senso comum, né? Como eu falei anteriormente. Ele é um conhecimento também factual, que está baseado em experiências comprovadas, mas essas experiências já comprovadas, elas também podem ser refutadas em algum momento, né? Por exemplo, a descoberta de novos planetas por meio de um telescópio super desenvolvido. Então, assim, antes não se sabiam que existiam outros planetas. Aí chega o telescópio e nos apresenta a nova forma de ver o mundo. Antes a gente não conseguia conceber, por exemplo, o uso da internet. Jamais a gente ia imaginar que a gente podia estar tendo esse tipo de interação aqui. E aí testes vão sendo feitos, análises vão sendo feitas, até que a gente consegue compreender o fenômeno de forma que ele fica claro, né? Agora, nessa pandemia, a gente estão se fazendo vários testes, né, vários discursos, principalmente na mídia, estão aparecendo sobre essa questão do conhecimento científico, porque está se pensando numa cura, então você precisa fazer vários testes e análises e levantamentos de hipótese para entender e compreender como é que essa vacina ou essa medicação vai ajudando a população a curar, a ter a cura, né, do coronavírus, do Covid-19. Então, não tem como você jogar uma medicação para a população em geral e, olha, essa aqui é a melhor porque eu testei na cobaia X e deu certo. Então, se deu certo nela, vai dar certo em todo mundo. Isso não é conhecimento científico, seria conhecimento de senso comum. Fiz uma dedução simples e aí disse que aquilo ali era verdade. O conhecimento científico, ele vai fazer mais experimentações e mais hipóteses. Fiz o teste com a cobaia X, Y, Z, B, H, J, nananana, pronto. Nesse grupo de pessoas que eu selecionei para fazer os testes, trouxe a cura. Então, assim, acho que a gente pode começar a pensar a partir desse momento aqui. E é assim que o conhecimento científico ele vai trabalhar, né? Com experimentações e levantamento de hipóteses. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Os tipos de conhecimento, eles são muito importantes para que a gente compreenda quais os discursos a gente pode ter como verdade ou como mentira e como é que a gente pode fazer esse convívio harmonioso entre os tipos de conhecimento. Porque não é o conhecimento religioso que vai desmentir o conhecimento científico, ou o conhecimento científico tem a função de desmentir o conhecimento religioso. Não. Esses tipos de conhecimento, eles trabalham juntos, mesmo que a gente acredite e entenda que eles são tipos de conhecimentos diferentes, e são sim tipos de conhecimento diferentes, formas diferentes de conhecer o mundo, mas ainda assim são tipos de conhecimento que eles em algum momento se entrelaçam, né? Mas cada um tem a sua especificidade. Então por hoje é só, até mais, muito obrigada e fiquem em casa, a gente ainda está em momento de pandemia, né? Então é bom se cuidar porque as vacinas ainda estão em testes, né? O nosso conhecimento científico ainda está trabalhando para resolver essa questão. Até mais!